Oi, como é que você tá? Olha, se cuidando, nós estamos num momento muito difícil. O Brasil, como o resto do mundo, está passando por essa tal dessa pandemia. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem de sobreviver. Meu nome é Luiz Antônio Aguiar, eu sou escritor, eu escrevo livros para a Editora do Brasil, por exemplo, e eles me convidaram para falar aqui com vocês nessa campanha que é Leia em Casa. Olha, uma campanha legal, tem tanta coisa em casa que a gente está descobrindo que pode fazer. E ler, por exemplo, ler pode ser uma coisa dessas, de você viajar para outros mundos, viajar para outros lugares, para outros tempos, viver aventuras através dos livros, através da leitura, né? A leitura tem isso, a leitura leva a gente, leva, coisa feito meio mágica mesmo. Até hoje eu não entendi muito bem, eu trabalho há 30 anos em literatura, tenho cento e tantos livros, 160 livros editados, enfim, e esse negócio de literatura continua mexendo com a minha cabeça. Então a Editora do Brasil me pediu para vir aqui conversar com vocês dessa campanha, essa Leia em Casa, sobre esse livro aqui, Lua Dourada. As ilustrações são da Marília Pirillo, e ela fez realmente uma história, ilustrações enluaradas. Deixa eu ver se eu pego uma ilustração aqui, bem enluarada. Opa, esse aqui é um beijinho, não, isso é mais para frente. Isso é outra coisa. Olha que ilustração enluarada, né? Para pegar uma história que é uma história de amor, uma história de crianças, assim, dos seus 12 anos, etc., que e tem um amor envolvido nessa história. Eu escrevi esse livro porque é uma lembrança querida, é uma lembrança, talvez, do meu primeiro amor, né? Então, a Editora do Brasil me pediu para ler um trecho desse livro. Eu vou ler um trecho desse livro para vocês. O livro, né, A Lua Dourada, começa assim. O Chico, né, o garoto Chico, para o pai dele: você prometeu! E acontece que naquele momento o seu pai não estava exatamente morrendo de vontade de contar como foi a história da sua primeira namorada. E prometer, eu prometi, mas, por favor, pai, é importante. E aquele é importante disse tudo, contou uma outra história. O pai ficou olhando para o menino, pensando. Será possível que esse meu filho esteja apaixonado nessa idade? O garoto devia ter aí seus 11 anos, 10 anos. Como não? Possível era, né? Eu sei disso, possível era. E lá estava a sua própria história, a história desse pai aqui, nessa história, né? Para mostrar a tal história que ele não estava com muita vontade de contar. É que ela não foi bem a minha primeira namorada, mas você disse que foi, apertou o Chico. Quase foi. Serve, apressou-se a dizer o Chico e sentou-se numa almofada no chão, cruzando as pernas, já pronto para escutar a história. O pai demorou um tempo ainda pensando, depois soltou um suspiro e sentou-se numa outra almofada de frente para o Chico. Ficaram assim se olhando nos olhos e então ele começou a contar. Eu não vou ler o livro todo para vocês. Eu acho que tem surpresas aqui que vocês têm que descobrir sozinhos se vocês forem ler esse livro. Justamente porque senão elas deixam de ser surpresas. Então tá aqui, A Lua Dourada, da Editora do Brasil, ilustrações mágicas da Marília Pirillo. Um livro querido, um livro que fala de amor e tem um lancezinho de aventura, de trama. Mas é um livro que eu acho que você vai curtir ler, sabe? Eu tenho outros livros também na Editora do Brasil. Um é um policial que não tem polícia. Tem duas garotas, as Sherlockas, que estão investigando o crime. É um mistério do Rocinante. Será que é um crime? Eu não sei se é um crime, mas é uma safadezazinha. Porque imagina que nas vésperas do Natal,
alguém rouba a árvore de Natal desse prédio, do Rocinante. E essas duas Sherlockas, essas duas meninas bem metidas a detetive e bem afiadas também como detetive, elas vão acabar elas vão desvendar a história. Isso aí, toda a história de detetive, vocês sabem que os detetives vão desvendar a história. E isso acontece no Mistério do Rocinante, né? Tá lá na Editora do Brasil também. E olha, e o último, o mais recente livro que eu editei na Editora do Brasil, já para garoto maior, Ilegais. Ilegais, sabe aquela história daquele pessoal que atravessa a fronteira do México para os Estados Unidos, ou às vezes chega de barco nas costas dos Estados Unidos, tudo escondido, e depois passa a viver ali escondido também, fazendo uns trabalhos que ninguém quer fazer, ganhando uma porcaria, sendo perseguido pela polícia de imigração. Eles são os ilegais. Só que às vezes a garotada nesse país, ela fica com seus sonhos tão frustrados, ela fica com seus sonhos tão cortados, que ela pensa que isso aqui talvez possa ser melhor do que continuar no lugar onde os sonhos não podem ser sonhados, ou pelo menos não podem ser vividos, né? Então eu escrevi essa história que tem aventura, tem um garotão que é craque de futebol, então tem os lances da torcida, e tem um mistério, um suspense que está correndo o tempo inteiro. Ilegais. Também da Editora do Brasil, ilustrações desse meu amigo Fábio Maciel. Olha, tem até o King Kong aqui no Empire State, porque o sonho do garoto é chegar em Nova York. Então, olha, essas são as histórias que eu escrevi para a Editora do Brasil. E vocês podem encontrá-las na internet, em vários sites da internet. Vocês podem, enfim, vocês podem ler essas histórias, ter acesso a esses livros, mesmo nesse momento assim que a gente tem que ficar em casa. Eu estou olhando aqui meu computador para ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Não esqueci nada. Esqueci apenas de dizer para vocês o seguinte: se cuidem. Esse momento vai passar. Esse momento vai passar e a gente ainda vai se abraçar, se beijar, se encontrar. Eu sou avô, estou louco de saudade dos meus netos que eu não vejo há 2 meses. E essas histórias, muitas dessas, quer dizer, esses livros que eu escrevo, esses livros têm muito a ver com pensar assim, que uma garotada, uma meninada, garotos, garotas, meninos, meninas, eles ainda vão ser donos desse mundo. Eles ainda vão fazer muita coisa para virar esse mundo do avesso. E quem sabe, para um momento de sufoco como esse, nunca mais voltar a acontecer. Se cuidem, fiquem em casa o máximo que puder. Aqueles cuidados todos, lavar a mão, usar máscara na rua, se tiver que sair na rua. Sobreviver. A gente tem de sobreviver a esse momento. Se a gente sobreviver a esse momento, a gente vai poder fazer o mundo de novo. E quem sabe, vai ser um mundo muito bacana. Um mundo de histórias, né? Mundo mas também não apenas histórias que a gente lê, mas histórias que a gente vive. Olha, para vocês, para o pessoal da Editora do Brasil, muito obrigado pelo convite. E para vocês, esse beijo imenso. Eu falo mais uma vez, meu nome é Luiz Antônio Aguiar e eu estou aqui nessa campanha bacana da Editora do Brasil. Fique em casa, mas fique em casa bem acompanhado. Fique em casa com boas leituras, tá? Tchau, até a próxima. Olha, só tem uma coisinha que eu me esqueci de dizer, uma dica aqui para vocês. Todos os livros da Editora do Brasil, vocês podem achar no site da editora, editoradobrasil.com.br, com frete grátis, sai mais barato. E você vai ter esses livros todos para te fazer boa companhia. De novo, então, se cuida, o mundo é seu, o mundo é nosso, o mundo a gente vai viver direito, vai viver legal, vai viver bonito, vai viver muito ainda. Tchau, até. Agora é de verdade.